Há profecias que você lê casualmente, e há profecias que carregam peso eterno, revelações que mudam perspectivas, que redefinem urgência, que despertam consciências adormecidas. 2 Timóteo 3:1-5 é uma dessas profecias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. À primeira vista, parece descrição profética distante, lista de características para futuro longínquo, advertência para gerações vindouras. Mas quando você compreende o peso real desta profecia, algo desperta em sua alma, uma inquietação profunda, um desconforto espiritual, uma percepção de que você está vivendo exatamente nos dias que Paulo descreveu. Paulo não estava apenas prevendo o comportamento futuro, estava revelando sinais inconfundíveis dos últimos dias. Uma checklist profética que identifica timing divino. Uma revelação que deveria acordar todo cristão. Este texto é uma convocação, um chamado ao despertar, um alarme profético tocando em sua consciência, porque revela que você não está vivendo em preparação para últimos dias, você está vivendo nos últimos dias. Não é especulação futura, é realidade presente. Mas você está reconhecendo esses sinais? Sua vida reflete consciência de que vive nos últimos dias? Suas prioridades são determinadas por proximidade do fim? Você opera com urgência profética? Se a resposta for não, esta profecia se torna seu despertador, sua convocação, seu chamado para sair da acomodação escatológica. Hoje você sentirá o peso profético de 2 Timóteo 3:1-5. Descobrirá 7 sinais desta profecia que deveriam tirar seu sono espiritual. 7 evidências que comprovam que você está vivendo nos últimos dias. Prepare-se para ser incomodado, para ser confrontado, para ser convocado ao despertar profético, porque depois que você compreender o peso real desta profecia, não conseguirá mais viver sem urgência escatológica. Você está pronto para despertar? O primeiro sinal que Paulo descobriu sobre últimos dias está na realidade chocante dos homens amantes de si mesmos. Paulo identificou que a geração final seria dominada por narcisismo epidêmico, e isso deveria despertar você para uma pergunta perturbadora. Você está vendo essa característica explodir ao seu redor? Paulo não disse que algumas pessoas seriam egoístas. Disse que homens, em geral, seriam dominados por amor próprio extremo. Narcisismo como característica definidora da geração dos últimos dias. Quando você observar sociedade completamente centrada em si mesma, está vendo cumprimento profético literal, não deterioração moral casual, sinal específico dos tempos finais. Você está vendo narcisismo epidêmico explodindo mundialmente? Quando observa redes sociais, comportamento social, relacionamentos modernos, está presenciando amor próprio patológico? Se você for honesto, reconhecerá que vivemos em sociedade absolutamente narcisista. Era do selfie, geração eu primeiro, cultura da autopromoção constante, epidemia de amor próprio que transcende qualquer precedente histórico, redes sociais como altares pessoais, onde obsessão com autoimagem domina vidas inteiras. Busca desesperada por validação online, substituindo relacionamentos reais. Relacionamentos se tornaram utilitários. Pessoas são usadas para benefício próprio. Amor é condicionado à conveniência. Amizades são baseadas em ganho pessoal. Família é sacrificada por ambições individuais. A cultura da autorrealização proclama que você merece como filosofia dominante.
Direitos individuais são colocados acima de responsabilidades. Felicidade pessoal se tornou objetivo supremo. Outros são vistos como obstáculos ou instrumentos para a satisfação própria. Esta geração não aceita limites. Autoridade é rejeitada sistematicamente. Tradições são desprezadas como obsoletas. Moral objetiva foi substituída por preferência pessoal. Deus foi reduzido a terapeuta cósmico que existe para servir desejos humanos. Paulo estava revelando que quando você visse sociedade dominada por narcisismo patológico, saberia que está vivendo nos últimos dias. O comportamento atual confirma timing profético, demonstra proximidade do fim, valida cronologia escatológica que aponta para retorno iminente de Cristo. O peso profético deste primeiro sinal é esmagador. Você está vivendo na geração que Paulo identificou como última antes do retorno de Cristo. Está na hora de despertar para o narcisismo epidêmico como evidência profética dos últimos dias. O segundo sinal que Paulo revelou está na obsessão financeira, que caracterizará os últimos dias através de homens avarentos. Paulo identificou que a geração final seria marcada por ganância sistemática que dominaria comportamento humano. E isso deveria despertar você para uma evidência gritante da realidade temporal. Paulo não disse que algumas pessoas seriam gananciosas. Identificou a avareza como característica epidêmica da geração final. Obsessão por dinheiro e bens, como marca registrada dos últimos dias que não pode ser ignorada ou racionalizada. Quando você observar sociedade completamente dominada por ganância, está presenciando sinal profético específico. Não apenas decadência moral comum, evidência cronológica dos tempos finais que confirma a proximidade do retorno de Cristo. Você está vendo obsessão financeira dominar todas as esferas da vida? Quando analisa motivações humanas, política, relacionamentos, até religião, encontra ganância como força motriz determinante de decisões e prioridades? Se você for honesto, reconhecerá que vivemos em civilização absolutamente materialista. Era do ter acima do ser. Geração que mede sucesso exclusivamente por acumulação. Cultura onde dinheiro determina valor humano e relacionamentos são financeirizados. Política dominada por corrupção, onde líderes vendem cargos e influência, enquanto decisões são determinadas por ganho financeiro. Religião foi comercializada através do evangelho da prosperidade como doutrina dominante. Pastores enriquecem através de fiéis, enquanto fé é vendida como investimento para retorno garantido. Salvação é condicionada a contribuições financeiras e Deus é tratado como sócio de negócios. Sociedade da ostentação, onde status social é determinado por marcas. Identidade é construída através de consumo. Felicidade é associada a aquisições. Sucesso é medido por acúmulo material, enquanto juventude fica obcecada por riqueza através de influencers vendendo estilos de vida. Profissões são escolhidas apenas por retorno financeiro. Educação é vista como investimento para ganho. Relacionamentos se tornam trampolim social, enquanto amor é medido por capacidade de provisão material. Paulo estava alertando que quando você visse ganância dominando o comportamento humano sistematicamente, saberia que tempo está se esgotando. Jesus confirmou o mesmo sinal, alertando que, como foi nos dias de Ló, onde pessoas comiam, bebiam, compravam, vendiam até julgamento súbito, assim seria na sua vinda. Atividade comercial obsessiva como marca dos últimos dias. A ganância descontrolada não é apenas problema social. É sinal profético que confirma que você está vivendo nos últimos dias. O terceiro sinal que Paulo descobriu sobre últimos dias está na soberba sistemática através de homens presunçosos e soberbos. Paulo revelou
que os tempos finais seriam dominados por arrogância patológica que caracterizaria a geração final. E isso deveria despertar você para uma realidade assustadora que está explodindo em todas as esferas sociais. Paulo usou duas palavras diferentes, presunçosos e soberbos, para enfatizar a intensidade da arrogância que marcaria últimos dias. Não orgulho casual ou soberba isolada, soberba sistemática e epidêmica que dominaria comportamento humano de forma universal. Quando você observar a arrogância dominando o comportamento humano universalmente, está presenciando o sinal específico dos tempos finais. Evidência cronológica que não pode ser ignorada ou explicada como mera deterioração social natural. Você está vendo explosão de arrogância em política, academia, entretenimento, até religião. Quando observa líderes, influenciadores, até pessoas comuns, encontra presunção como característica dominante que define relacionamentos e decisões? Se você reconhecer a realidade, admitirá que vivemos em era de arrogância sem precedentes históricos. Geração que rejeita a autoridade sistematicamente. Cultura que despreza a sabedoria tradicional. Sociedade que considera humildade como fraqueza, enquanto arrogância é celebrada como autoestima saudável e confiança pessoal. Rejeição sistemática de autoridade onde filhos desrespeitam pais publicamente. Estudantes atacam professores fisicamente. Cidadãos desprezam leis sistematicamente. Membros confrontam líderes religiosos abertamente sem qualquer reverência ou reconhecimento de posição. Academia se tornou torre de Babel moderna, onde intelectuais rejeitam Deus abertamente. Ciência assumiu o papel de religião. Educação promove relativismo moral. Professores doutriam em vez de educar, enquanto o conhecimento humano é exaltado acima de sabedoria divina. Política da prepotência, onde líderes assumem postura messiânica. Políticos prometem resolver todos os problemas. Governos rejeitam princípios bíblicos. Nações desafiam ordem divina estabelecida enquanto a humanidade assume papel que pertence apenas a Deus. Cultura da autoafirmação, onde minha verdade substitui verdade objetiva. Sentimentos determinam realidade. Experiência pessoal se torna a autoridade suprema. Tradições são desprezadas como obsoletas, enquanto cada indivíduo se torna próprio Deus. Religião humanística, onde denominações rejeitam a escritura. Pastores adaptam mensagem à cultura. Teologia liberal nega sobrenaturalismo. Igreja assume agenda social secular, enquanto geração perde reverência pelo sagrado. Paulo estava profetizando que quando você visse a arrogância epidêmica dominando geração, saberia que está vivendo nos últimos dias. A arrogância epidêmica não é apenas decadência moral. É marcador profético que confirma timing dos últimos dias. O quarto sinal que Paulo descobriu sobre últimos dias está na dessacralização sistemática através de homens blasfemos. Paulo revelou que a geração final seria caracterizada por desrespeito generalizado ao sagrado. Isso deveria despertar você para uma realidade aterrorizante que está sendo normalizada e até celebrada socialmente. Paulo não disse que alguns seriam irreverentes. Identificou blasfêmia como característica epidêmica da geração final. Desrespeito ao sagrado como marca dos últimos dias que identificaria proximidade do retorno de Cristo. Quando você observar sociedade sistematicamente profanando o que é santo, está presenciando cumprimento profético específico. Não apenas secularização natural. Sinal cronológico dos tempos finais que confirma timing escatológico preciso. Você está vendo o nome de Deus sendo usado como palavrão? Quando liga a televisão, vai ao cinema, navega na internet, encontra blasfêmia como entretenimento normal e até artístico,
Se você for consciente, reconhecerá que vivemos em cultura que transformou blasfêmia em arte progressista. Era onde profanar o sagrado é considerado progresso social. Geração que celebra desrespeito a Deus como liberdade de expressão legítima. Entretenimento que usa nome de Jesus como palavrão sem qualquer constrangimento ou reconhecimento de gravidade. Blasfêmia como humor, onde comediantes fazem piadas sobre Deus, Jesus, salvação para aplausos. Arte que retrata Cristo de forma profana e obscena, sendo defendida como expressão cultural válida. Música que usa linguagem blasfema como letra normal. Se este conteúdo está despertando você para sinais que estão acontecendo agora, se inscreva no canal. Clique no sininho para não perder nenhuma revelação profética que pode transformar sua urgência espiritual. O quinto sinal que Paulo revelou está na destruição da estrutura familiar, através de filhos desobedientes a pais e mães e profundamente ingratos. Paulo identificou que últimos dias seriam marcados por colapso da autoridade parental e explosão de ingratidão filial. Isso deveria despertar você para uma tragédia profética que está acontecendo sistematicamente. Paulo conectou desobediência aos pais com ingratidão como características gêmeas dos últimos dias, não problemas familiares isolados ou tensões geracionais normais. Colapso sistemático da estrutura que Deus estabeleceu como base da sociedade humana. Quando você observar filhos rejeitando a autoridade parental massivamente e demonstrando ingratidão epidêmica, está presenciando sinal específico dos tempos finais que confirma a proximidade do retorno de Cristo. Você está vendo geração que desrespeita pais publicamente? Jovens que consideram a autoridade parental como opressão desnecessária? Filhos que tratam o sacrifício dos pais como obrigação natural sem qualquer gratidão? A realidade é devastadora porque confirma a profecia literal. A autoridade parental foi criminalizada onde estados removem crianças de pais por disciplina bíblica. Leis proíbem correção física moderada. Filhos denunciam pais para autoridades. Governo assumiu papel parental, enquanto família perde autonomia completamente. Cultura incentiva rebelião, onde entretenimento glorifica desobediência. Educação ensina questionamento sistemático de autoridade. Psicologia justifica rejeição parental. Mídia promove independência precoce enquanto rebelião é celebrada como maturidade. Geração profundamente ingrata, onde filhos desprezam o sacrifício dos pais. Adolescentes exigem privilégios sem responsabilidades. Jovens adultos culpam pais por próprias falhas. Abandono de pais idosos se tornou epidemia social enquanto família se desintegra. Esta rebelião familiar é sinal profético que confirma a proximidade do fim e demonstra que a estrutura básica da sociedade está colapsando conforme Paulo profetizou. O sexto sinal que Paulo descobriu sobre últimos dias está na explosão da violência através de pessoas sem afeto natural, cruéis e irreconciliáveis. Paulo revelou que os tempos finais seriam caracterizados por frieza emocional e crueldade sistemática. Isso deveria despertar você para uma realidade horrorosa, onde empatia humana está desaparecendo rapidamente. Paulo identificou que geração final perderia afeto natural, que significa capacidade básica de amar e se importar genuinamente com outros seres humanos. Crueldade se tornaria norma, não exceção, enquanto sociedade perderia compaixão fundamental. Quando você observar violência explodindo mundialmente e encontrar frieza emocional epidêmica, está presenciando cumprimento profético específico que identifica últimos dias com precisão assustadora. Você está vendo violência explodir globalmente? Quando observa notícias, redes sociais, comportamento social
encontra frieza emocional dominando relacionamentos humanos. A confirmação desta profecia é aterrorizante, porque revela a deterioração da natureza humana. Violência se tornou entretenimento, onde filmes são cada vez mais brutais. Jogos celebram assassinato e tortura. Redes sociais viralizam agressões reais. Sociedade foi dessensibilizada para sofrimento humano, enquanto dor alheia se tornou diversão. Geração sem empatia, onde bullying sistemático domina escolas. Cancelamento público se tornou diversão coletiva. Frieza emocional é característica normal de relacionamentos. Relacionamentos são descartáveis quando conveniente, enquanto compromisso permanente desapareceu. Crueldade sistemática, onde violência doméstica explode. Crimes hediondos se multiplicam. Assassinatos são cometidos por motivos fúteis. Tortura psicológica, através de redes sociais, se normalizou enquanto sociedade perdeu capacidade básica de compaixão. Esta crueldade crescente confirma que você está vivendo nos últimos dias, conforme Paulo profetizou sobre deterioração do caráter humano. O sétimo e último sinal que Paulo descobriu sobre últimos dias está na apostasia religiosa, através de pessoas tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Paulo revelou que os tempos finais seriam dominados por cristianismo sem poder transformador. E isso deveria despertar você para uma realidade devastadora, onde igreja existe sem poder sobrenatural. Paulo não disse que religião desapareceria nos últimos dias. Disse que manteria a aparência externa, mas negaria poder transformador interno. Cristianismo de forma sem substância que impressiona superficialmente, mas não transforma vidas. Quando você observar igrejas cheias, mas sem poder transformador real, está presenciando o último sinal profético que Paulo identificou como evidência definitiva dos últimos dias. Você está vendo igrejas numericamente prósperas, mas espiritualmente estéreis. Cristianismo que entretém, mas não transforma. Denominações que crescem institucionalmente, mas produzem cristãos carnais. A confirmação é devastadora porque revela que até religião foi corrompida. Igreja se tornou negócio onde pastores enriquecem através do evangelho. Templos funcionam como entretenimento. Mensagens são adaptadas para não ofender. Crescimento numérico acontece sem transformação espiritual, enquanto sucesso é medido por estatísticas. Cristianismo cultural, onde fé é tradição familiar. Religião funciona como identidade social. Igreja serve como networking profissional. Evangelho foi reduzido à terapia motivacional, enquanto cruz perdeu o poder de confrontar pecado. Negação prática do sobrenatural, onde milagres são explicados psicologicamente. Poder de Deus é teorizado, mas não experimentado. Oração se tornou monólogo religioso. Espírito Santo é ignorado praticamente, enquanto igreja opera em força humana. Paulo estava alertando que quando você visse religião abundante, mas sem poder transformador, saberia que está vivendo nos últimos dias. Esta religiosidade vazia é o sinal final que confirma timing profético preciso. Os 7 sinais que Paulo descobriu sobre últimos dias são egoísmo extremo, ganância descontrolada, arrogância epidêmica, blasfêmia normalizada, rebelião familiar, crueldade crescente e religiosidade vazia. Cada sinal está se manifestando simultaneamente em sua geração. Não são coincidências sociais, são evidências proféticas de que você está vivendo nos últimos dias. Se esta revelação profética despertou urgência escatológica em você, se reconhece que está vivendo exatamente nos dias que Paulo descreveu, deixe nos comentários: estou vivendo nos últimos dias. Compartilhe esta urgência com outros cristãos que precisam despertar para a realidade profética do momento atual. O peso profético destes 7 sinais não deveria esmagar você com desespero.
Deveria mobilizar com propósito eterno. Não deveria desencorajar com medo. Deveria despertar com esperança do retorno iminente de Cristo, porque revela que tempo está se esgotando rapidamente. Oportunidades de impacto eterno estão se encerrando. Cristo está às portas esperando a igreja preparada para seu retorno glorioso. Cristãos podem escolher continuar vivendo como se tempo fosse infinito e oportunidades ilimitadas, ou despertar para a urgência profética e viver com propósito eterno que transcende vida temporal. Uma escolha resulta em despreparo devastador quando Cristo retornar. Outra produz prontidão recompensada com galardões eternos. Está na hora de despertar do sono escatológico e começar a viver com consciência de que você está nos últimos dias que Paulo profetizou. A pergunta final não é se sinais estão se cumprindo literalmente. Estão se manifestando com precisão assustadora. É se você vai despertar para a urgência profética do momento extraordinário que está vivendo. Você vai despertar?